Olha, essa onda de violência no transporte público de Campinas tem trazido consequências seríssimas. A Guarda Municipal de Campinas atendeu um pedido de uma das empresas para reforçar a segurança na região do Ouro Verde. O motivo é a explosão do número de casos de vandalismo e assaltos. Ônibus incendiados, depredados e constantes atos de vandalismo ao transporte público. A onda de violência que tomou conta de Campinas tem preocupado quem depende do serviço. Se alguém encosta na minha bolsa, eu já dou uma olhadinha de canto de olho, porque tá tudo terrível, né? Não é só dentro do ônibus, geral. E o medo tem? Ah, tem sim. Muito ainda, né? Porque a gente não sabe. A gente sai de casa, mas não sabe se volta. Os últimos ataques aconteceram aqui na Avenida Rui Rodrigues, próximo a esse shopping. Foram pelo menos 5 casos de vandalismo. Entre eles, bancos de ônibus da linha 112 foram rasgados e queimados. Nesse mesmo ponto, outros veículos foram apedrejados, sem contar os coletivos que ficaram completamente destruídos. Essas imagens de celular mostram o ônibus da linha 422 sendo consumido pelas chamas. Isso aconteceu na marginal da rodovia Santos Dumont, onde ainda é possível ver as marcas do incêndio. Já esse aqui, que faz a linha 205, foi parcialmente queimado próximo ao terminal Campo Grande. As imagens do circuito interno do veículo mostram 2 homens chegando em uma moto. Um deles desce e começa a espalhar um líquido sobre o painel e ateia fogo. Resultado, mais um carro tirado de circulação. Quando tem que tirar o ônibus, diminui um pouco, aumenta um pouco a espera, por exemplo, a demora é maior, o preço, como você falou da passagem, tudo isso acaba impactando no nosso bolso, né? Sim, com certeza. Demora muito, né? Porque você tem que sair mais cedo para chegar no serviço, porque senão atrasa tudo. Uma das empresas que teve veículos atingidos chegou a solicitar da Guarda Municipal patrulhamento ostensivo, pelo menos nas primeiras horas da manhã, aos finais de semana. Diante de toda essa destruição, o Sindicato das Empresas e as concessionárias classificaram as ocorrências como atos de terrorismo. Primeiro que o vandalismo é um crime contra o patrimônio. Isso é tipificado no nosso código de leis. Essa é a primeira coisa. E nós temos leis específicas para isso, tanto em nível municipal quanto em nível federal. Então, todo crime por essa lei contra o patrimônio, que ele é pensado, ele é arquitetado e depois executado, é considerado pelo governo brasileiro como um ato de terrorismo. De acordo com o sindicato da categoria, em Campinas são registrados, em média, 6 casos de vandalismo por dia em coletivos. Isso desde casos menores, como, por exemplo, cortes em bancos, até casos mais extremos, como a gente mostrou aqui, quando o coletivo é completamente destruído, no caso dos incêndios. E é claro que tudo isso acaba prejudicando principalmente quem depende do serviço público. E a população sempre sente no bolso. O primeiro prejuízo é quando você queima um ônibus totalmente, você tem que repor um ônibus, né? Você tem que comprar um novo ônibus e isso demora tempo e isso tem um custo. Então, tudo que acresce, tudo que aumenta o valor da manutenção, isso vai ser repassado para a tarifa. Então, com isso, você tem reajustes maiores do que o que seriam normais para a tarifa. E quem pratica esse crime não pensa no próximo, não pensa na comunidade, nem nos seus amigos, nem nos seus parentes. Então, eu costumo dizer que essas pessoas que acham que quebrar as coisas, estragar as coisas é uma coisa bacana, essas pessoas, na verdade, elas estão dando tiro no próprio pé. Falta de educação, falta de bom senso. E elas devem achar que isso, de alguma maneira, traz algum poder para elas. E, na verdade, elas se enganam, porque elas estão prejudicando a própria comunidade. Eu acho assim, que as pessoas estão envolvendo muito a greve com vandalismo, né? Eu acho assim, se destruir um transporte público, afeta a nós mesmos está afetando. Você entendeu? Então não está ajudando em nada colocar fogo, quebrar vidro de ônibus, está afetando a nós, porque vai diminuir a frota de ônibus. Você entendeu?